A paz de Jesus, tudo bem com você? Meu nome é Lucas e hoje eu quero começar a ler a Bíblia no meu dia a dia. Eu vou estar usando como referência o livrinho A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Padre Jonas Abib. Vai ser uma referência para ficar mais fácil a leitura. Então eu vou seguir tudo que ele falar ali no livrinho, tá bom? E a primeira coisa que ele fala para a gente fazer é ler a primeira carta de João 1 e 2. Então eu vou fazer a leitura dessas duas partes. Vou falar um pouco sobre o meu diário espiritual, que ele fala para a gente fazer. E depois você lê a Bíblia e faça o seu próprio diário espiritual. Desse primeiro diário espiritual, ele vai dando algumas indicações do que eu devo anotar, para eu ter uma ideia do que eu devo anotar nas outras partes que a gente for ler, tá bom? Então eu vou falar para vocês o que eu anotei, para vocês também terem como referência. Se você não tiver o livro, adquira o seu livrinho, tá? Você consegue encontrar em qualquer loja católica da sua cidade, ou até no site da Canção Nova você deve conseguir encontrar também, tá bom? Então vou começar aqui com a leitura da primeira carta de João 1 e 2. A leitura, essa primeira vez, vai ser dois capítulos, então vai ser um pouquinho mais longo. Mas nos próximos eu quero fazer um só, para não ficar algo muito desgastante para a gente conseguir fazer mais fácil, para não dificultar em nada a nossa leitura diária, tá bom? No livrinho consiste em você ler todos os dias, com constância, que aí você vai conseguir ter um maior aprofundamento na palavra de Deus, tá bom? Vou começar a ler então. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos. Vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isto que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, porque estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo, para nos perdoar os pecadores e nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. O critério para saber que o conhecemos é este: se observamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não observa os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Com isso, sabemos que estamos em Deus. Quem diz que permanece em Deus deve, pessoalmente, caminhar como Jesus caminhou. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Pois que as trevas estão passando, e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vencestes o maligno.
Eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o inimigo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, essa é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram, por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Vós recebestes a unção do santo, e todos vós tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós aquilo que ouviste desde o princípio, permaneceis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós, a unção que recebeste de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme nos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando de sua vinda. E já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Palavra da salvação. Pessoal, eu tô lendo a Bíblia Sagrada, esse aqui, ó, tá? Então, talvez se você tiver alguma outra Bíblia, pode estar um pouquinho diferente do que... algumas palavras podem estar diferentes do que eu estou lendo aqui, tá bom? Mas não tem problema, o intuito é o mesmo, só muda a tradução, tá? Agora eu vou falar um pouco do meu diário espiritual que eu fiz. Ele, no livro, o Padre Jonas, ele fala pra gente anotar as promessas de Deus, as ordens e os princípios eternos. E depois ele fala pra gente encontrar na palavra o que Deus quer falar com a gente hoje e como podemos aplicar o que aprendemos na palavra no nosso dia a dia, tá? Então vou falar algumas promessas que eu acabei de ler para vocês terem uma ideia do que ele está falando. Se caso você não tenha o livrinho, se você tiver o livrinho, você pode consultar lá, que o Padre Jonas mesmo esse capítulo 1 e 2, ele instrui quais são as promessas, quais são as ordens, quais são os princípios eternos, tá bom? As promessas, eu vou ler aqui para vocês. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma promessa, 1 João, versículo 9. Aí depois vai ter carta de João 2, versículo 1 e 2. E depois vai ser João 2, versículo 25. Eu vou falar só os versículos para estimular você a ler. Aí você também anota essa palavra no seu diário espiritual, tá bom? Depois eu vou para as ordens. João 2, versículo 15 e 16. Explicando, é a primeira carta de João, tá? Que a gente está lendo. Depois, João 2, versículo 28. E essas são as ordens. Depois tem os princípios eternos. Confesso que essa parte eu não entendi muito bem. Eu até li, ele fala que essas são as leis eternas do reino de Deus. Foi isso que ele falou no livrinho, tá? Então, por exemplo,
O primeiro princípio eterno que a gente encontra nessa palavra é: Deus é luz e nele não há treva alguma. Esse é um princípio eterno. É João 1, versículo 5, tá? Aí depois tem outro princípio eterno, que é João 1, versículos 6 e 7. E depois João, capítulo 2, versículo 9. João, capítulo 2, versículo 10 e 11. Aí estão os princípios eternos, tá? Aí a parte da mensagem que Deus tem para você é mais pessoal, então eu não vou falar aqui, tá bom? E também como eu devo aplicar isso no meu dia a dia. Então, essa parte eu não vou falar porque é algo que vai ser pessoal meu e tanto vai ser pessoal seu, tá? Para que não tenha influência minha no que Deus está falando com você, tá bom? Agora, dê mais uma lida na Bíblia novamente e anote as promessas, as ordens e os princípios eternos e veja o que Deus está querendo falar com você no dia de hoje. Tudo bem? E depois tente aplicar isso no seu dia a dia, que não adianta a gente só ler e essa palavra não trazer obras. Então, sempre leia e tente aplicar isso no seu dia a dia, que cada vez a gente vai se tornando pessoas melhores. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, dá um like aí, alguma coisinha assim, e fala pra mim o que você achou do vídeo, como eu posso melhorar, já que esse é o meu primeiro vídeo. Fala pra mim como que eu posso melhorar, coisas que eu posso acrescentar durante esses vídeos, que o tornem mais interessantes e mais explicativos da palavra de Deus, tá? Esse é o meu primeiro vídeo, então vão falando pra mim o que vocês acham que o que pode melhorar no vídeo, tá bom? Muito obrigado e tenha um ótimo dia.